Sejam bem-vindos ao programa Aroma de Vida, um programa comprometido com a exposição da Palavra de Deus, verso por verso, capítulo por capítulo e, se Deus assim permitir, livro por livro das Escrituras Sagradas. Estamos estudando e expondo a primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro. E já consideramos que ele, após uma breve, porém profunda saudação, ele começa a falar e a discorrer sob divina orientação a respeito da salvação. Do capítulo 1, verso 3, até o capítulo 1, verso de número 12, o apóstolo Pedro tem como tema central a doutrina da salvação. Do capítulo 1, verso 13 em diante, até o fim da carta, são todos os desdobramentos pessoais, familiares, sociais, eclesiásticos, espirituais, doutrinários, éticos e morais. A salvação, ela tem desdobramento no caráter e na conduta, nos relacionamentos pessoais, sociais e familiares, na vida da igreja, como a igreja lida com um mundo antagônico, avesso, e que persegue, e que blasfema, e que calunia o povo de Deus. É uma carta magnífica, mas a salvação é o alicerce. Primeiro, em toda construção, se lançam as bases, e Pedro dedica do capítulo 1, verso 3 até o verso 12, o tema da salvação, para depois, então, começar todas as exortações práticas, todas as implicações e desdobramentos desta preciosa e grandiosa salvação. Por isso, ele começou bem dizendo, no verso 3 ele diz, bendito seja. Ele começa adorando, porque diante da salvação graciosa e do Salvador misericordioso, o coração se enche de gratidão, de louvor, de exaltação. Ele fala do que Deus fez para nos salvar. Ele discorre sobre o que Deus está fazendo para nos salvar. E ele fala e discorre sobre o que ele fará para nos salvar, deixando claro que a salvação é uma obra graciosa. Ela começou com Deus quando ele nos regenerou. Ela dá seguimento quando ele nos protege pelo seu poder mediante a fé, quando ele nos protege para a salvação que já está preparada, como diz o texto, para se revelar no último tempo. A salvação é passado, a salvação é presente, a salvação é futura. E a salvação é a razão da adoração. A igreja exulta, vibra, celebra, comemora, agradece, cultua, adora o Deus Salvador por tão grande salvação. O apóstolo deixou claro que esta salvação é um processo, porque aquele que começou em nós a boa obra, a obra da salvação, ele irá consumá-la, ele irá concluí-la. Por isso, Pedro disse que, fazendo parte do plano e do propósito de Deus, necessariamente porque faz parte da vontade do Altíssimo, agora nós somos afligidos por várias provações. Os testes da fé produzem esse resultado, aflições, mas eu chamo as aflições de efeitos colaterais, porque o propósito das provações é testar a nossa fé. E quando a fé ela é aprovada no teste, fica comprovadamente evidente que ela é genuína, ela é legítima. E o resultado da aprovação da fé é que ele redunda a fé aprovada em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, quando ele voltar e retornar com poder e grande glória. E esse resultado é produzido
Por quê? Porque nós nunca ouvimos, nem os destinatários originais de Pedro, nem nós. Nós nunca tivemos contato físico direto com Jesus, mas nós o amamos. Nós continuamos a não ter qualquer contato físico e direto com Ele, mas pela fé, crendo, nós exultamos com uma alegria indizível, inexprimível e cheia de glória. E à medida que nós nos alegramos e exultamos e o amamos, diz o apóstolo Pedro, estamos alcançando o objetivo, disse o apóstolo, da vossa fé. Qual é o objetivo da fé? A salvação da vossa alma. Esse é o alvo derradeiro, último, final da fé, a salvação, que já está preparada para se revelar no último tempo, segundo o verso de número 5. Mas nós estamos nesse processo e a certeza de que ele será consumado é que Deus é o autor da nossa salvação. Então, agora, nos versículos de número 10 e 11, o apóstolo Pedro vai mostrar que há uma afinidade, há uma sintonia profunda entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele deixará claro que a salvação não é uma doutrina inédita, exclusiva do Novo Testamento, não. Ela está presente todo o tempo todo, no Antigo Testamento, nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. Era o tema central da pregação, da profecia, do anúncio dos profetas, como também passou a ser o tema central da pregação do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos e da igreja. Portanto, há uma continuidade entre a mensagem do Velho e a mensagem do Novo. Não há solução de continuidade, não há descontinuidade. Aqueles que dizem que o Antigo Testamento é lei e não há a graça, e que o Novo Testamento é a graça sem a lei. Não, o Antigo Testamento é graça, o Novo Testamento é graça, porque o tema da Bíblia Sagrada é, sim, a salvação. É por essa razão que Paulo diz para Timóteo que as sagradas letras que ele havia aprendido com seus pais na sinagoga e depois com Paulo, Silas e Lucas, elas tinham o poder de torná-lo sábio para a salvação, porque a salvação é o tema da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. E o apóstolo Pedro vai entrar exatamente no tema da salvação lá no Antigo Testamento. Diz assim, portanto, 1 Pedro, capítulo de número 1, versos 10 e 11. Foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós, indagando qual o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos. Que texto maravilhoso da palavra de Deus. Pedro está tratando da salvação. Salvação é regeneração. Salvação é Deus nos protegendo pelo seu poder, nos guardando para a herança, a salvação, e nos guardando para a própria salvação. A salvação é o objetivo da fé. Ela é o tema central do Antigo Testamento. Tanto é que Pedro diz, foi essa salvação que vocês agora estão alcançando progressivamente como alvo derradeiro da fé, que os profetas examinaram. Os profetas procuraram saber com cuidado. O apóstolo Pedro usa duas palavras, ele usa a palavra, o verbo examinar e procurar saber, e ele acrescenta, com cuidado. Deus revelou desde
a queda, que a cabeça da serpente seria esmagada, o mal seria vencido, a salvação seria conquistada, não sem sofrimento. Essa salvação foi prometida desde a queda, desde os primórdios, e Deus veio através de Moisés, do sistema sacrificial, extremamente pedagógico. Quando cada animal era oferecido e era morto, estava claro que o salário do pecado é a morte. Estava claro que Deus não deixa o pecado impune. Portanto, Deus é justo e exige que o mal e o pecado sejam punidos. O sistema de sacrifícios era pedagógico porque também ensinava o quão misericordioso Deus é ao permitir que os verdadeiros culpados, que deveriam morrer e serem condenados em virtude dos seus pecados, fossem substituídos e representados por alguém que morreria no seu lugar. Portanto, o sistema sacrificial tão complexo, ele aponta para Jesus Cristo, que veio, o Cordeiro de Deus, dar a sua vida para a salvação. Os profetas, eles ouviram as revelações de Deus. A salvação era o tema central. E esses profetas, eles examinaram a salvação. Pedro não nos diz como, mas diz que eles examinaram e dela, a salvação, procuraram saber com cuidado. Eu imagino que eles consultavam os textos bíblicos que eles tinham acesso, a Torá, por exemplo, ou eles oravam a Deus pedindo mais esclarecimentos. Não era uma curiosidade carnal, não era um mero desejo caprichoso de saber, era fome, era sede, era anseio por compreender mais, por compreender melhor esta salvação. No entanto, nós sabemos que a revelação foi progressiva. Deus não revelou tudo de uma vez. Ele foi revelando paulatinamente, progressivamente. Em sua soberania, ele decidiu o que seria revelado, a quantidade de informação, quando isto aconteceria e também quem seria o veículo desta revelação. E os profetas, eles não tiveram todas as informações, por isso eles indagavam, eles examinavam, queriam saber mais detalhes, mas não lhes fora revelado. Diz o texto bíblico que, além de examinar a salvação e dela procurar saber com cuidado, eles profetizaram sobre a graça destinada a vós. Qual graça? A graça da salvação. Era o conteúdo da mensagem, a salvação pela graça, a graciosa bênção da salvação. Mas eles não tiveram as respostas que nós hoje temos. Os contemporâneos e conterrâneos do Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, estavam em grande vantagem sobre eles, e nós também. O Senhor Jesus disse, de acordo com o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 23 e 24, ele disse o seguinte: e voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que estáis vendo, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Dá para perceber por este texto e por esta palavra maravilhosa do Senhor Jesus que os que o ouviam eram bem-aventurados, e nós também somos. O que reis como Davi, reis tementes a Deus como Josias, reis que buscavam a Deus de todo o coração, e profetas, eles desejavam ver o Salvador,
e a salvação não viram, mas eles viram pessoalmente, e nós hoje, através da fé e baseado nas Escrituras, nós também estamos vendo. Vendo o quê? A bênção. Nós somos tão bem-aventurados quanto eles, porque Jesus disse para Tomé: bem-aventurados os que não viram e creram. Então nós ainda somos mais bem-aventurados do que os conterrâneos e contemporâneos do Senhor Jesus, porque nós não vimos e não ouvimos como eles, mas nós cremos na palavra do Deus Altíssimo. As Escrituras Sagradas, elas deixam claro para nós que a salvação foi o tema dos profetas. Mais interessante ainda é que no verso 11, Pedro diz que os profetas, além de examinar, além de procurar saber cuidadosamente sobre a salvação, além de profetizar sobre a graça da salvação, eles indagavam. O que é que eles indagavam? Qual o tempo? Qual a ocasião? Quando essa salvação aconteceria? Quando este Salvador viria? Quando esta salvação seria manifestada, executada, concretizada no tempo, no espaço, na história? Eles indagavam. No entanto, eles não receberam respostas. Como disse, a revelação é progressiva. O Senhor Jesus disse algo parecido para os discípulos lá em Atos capítulo 1, versos 6 e 7. Nos ajudará a compreender esta indagação, este exame, esta pesquisa por parte dos profetas, sem todas as respostas. Jesus disse: e os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua própria autoridade. Não era da competência dos profetas querer saber tudo. Não, não era. Deus reservou para si, compete a Deus. E eles indagavam qual o tempo que o Salvador viria, em qual ocasião, em que momento da história. Então, o mesmo hoje, nós perguntamos em relação à volta do Senhor Jesus Cristo. E muitos estão marcando datas, fazendo contas, enfiando os pés pelas mãos, porque querem saber. E Jesus disse que isso não vos compete. Isso é autoridade exclusiva do coração de Deus. A nós sim compete saber que o Senhor voltará com poder e grande glória para consumar a salvação que Ele inaugurou, que Ele começou quando veio. E os profetas indagaram qual o tempo, qual a ocasião, examinaram. Eles procuraram saber com cuidado, mas não foi revelado para eles, porque Deus é soberano e Ele revela o que quer, quando quer e a quem quer. Mas não era mera curiosidade, era fome e sede de saber a respeito desta grandiosa salvação. E o apóstolo Paulo fala disso na sua carta aos Colossenses. No capítulo 1 desta maravilhosa carta, versos 26 e 27, o apóstolo Paulo diz: o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Sim, o mistério que esteve oculto, mas não está mais, porque Deus manifestou, Deus revelou, Deus quis dar a conhecer. O mistério é Cristo, a encarnação do Filho de Deus.
No Antigo Testamento, a fé era teocêntrica, continua no Novo Testamento, mas eles não sabiam que o nosso Deus é triuno, eles não sabiam da tripessoalidade de Deus, eles não sabiam que o Filho de Deus se encarnaria e que ele viria dar a sua vida por nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Não competia a eles saber, era mistério, agora não é mais, porque houve a revelação, o desvendamento do mistério, a encarnação do Filho de Deus para trazer a salvação. O texto bíblico diz que eles indagavam qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles. Ora, Cristo é o Messias prometido. O Espírito do Messias, o Espírito de Jesus Cristo, estava neles. Observem que, nesta passagem, Pedro está mostrando a divindade, a pré-existência eterna de Jesus. Ele pré-existia a sua existência terrena. Ele é o eterno Filho de Deus. E o Espírito dele, o Espírito Santo, estava nos profetas. O mesmo Jesus Cristo que pregou pelo Espírito de Deus, agora, diz Pedro, o Espírito de Cristo estava lá atrás, no Velho Testamento, séculos antes da encarnação. O Espírito de Cristo estava neles. E o Espírito de Cristo indicava, ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos, que isso se daria no tempo e no espaço. Ao predizer os sofrimentos e as glórias, o Espírito dava uma indicação de que haveria no tempo, no espaço, na história, uma intervenção de Deus. E eles indagavam qual seria a ocasião, em que tempo isso aconteceria. E eles não receberam as respostas, é claro, porque não aprouve, não agradou a Deus revelar. É muito interessante perceber que os sofrimentos e as glórias, mas nessa sequência, primeiro os sofrimentos, depois as glórias que viriam depois desses sofrimentos. É interessante porque Pedro, o próprio apóstolo Pedro, ele repreendeu Jesus. Para todos os rabinos, para todos os judeus do tempo de Cristo, era absolutamente incompreensível, incompatível, um absurdo pensar num Cristo, no Messias, que sofreria. Mas os sofrimentos de Cristo, eles estavam lá, o Espírito de Cristo estava predizendo, estava neles, falando por intermédio deles, revelando. Você tem o Salmo 22, você tem Isaías 53, você tem todo o sistema sacrificial, a lei e os profetas e os salmos falam de Cristo, mas eles não compreenderam os sofrimentos, porque eles queriam só um Messias, um Cristo glorioso, poderoso, militarmente, libertador, mas eles não compreenderam que ele também era o servo sofredor. Ele seria o Cordeiro. Onde está o Cordeiro? Pergunta Isaac. João Batista responde: eis o Cordeiro de Deus. É muito interessante porque o próprio Pedro, ele não se deu conta. Em primeiro lugar, quando Jesus falou dos seus sofrimentos, Pedro não compreendeu. Vamos ver em Mateus capítulo de número 16, verso 21, o que está escrito. Desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Jesus começou a falar, a pregar, e os evangelhos deixam claro que eles não compreendiam
Eles não entendiam de modo algum. Eles não se conformavam com isso. Querem ver na sequência, em Mateus 16, versos 22 e 23, mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo dizendo: Deus tenha compaixão de ti, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Isso o quê? Os sofrimentos que ele acabara de descrever. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Pedro não queria aceitar os sofrimentos. Por quê? Porque o erro crasso, o erro básico de Pedro e de todos os rabinos e teólogos da época foi não conhecer as Escrituras. Por isso, em Mateus 22, verso 29, Jesus aponta qual foi o erro deles e por que eles não conseguiam entender a sua pregação. Jesus, porém, lhes respondeu: este é o vosso erro. Não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Nas Escrituras estava predito pelo Espírito os sofrimentos do Messias e as glórias que viriam depois. Mas antes da glória viriam os sofrimentos. Estava lá. Mas eles não conheciam as Escrituras. Se conheciam, não respeitavam, não davam crédito. Observem o que está escrito em Lucas, capítulo 24, versos 26 e 27, e depois o versículo 44. Acaso o Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Observem aí a sequência. Primeiro sofrer, depois entrar na sua glória. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Observem, Jesus lhes explicou o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ele começou por Moisés, ele foi lá nos profetas, e ele disse depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Portanto, estava lá, no Antigo Testamento, a salvação do início ao fim, que seria obtida pelo Messias, pelo Cristo, através dos seus sofrimentos. Mas eles não deram ouvidos. Por isso Pedro repreendeu. Por isso os rabinos, os teólogos não conseguiam conceber os sofrimentos de Jesus Cristo crucificado, mas o Espírito de Deus estava nos profetas, Moisés, nos salmistas, nos reis, falando de Jesus Cristo. Esse era o tema, Jesus é o tema do Antigo Testamento. A salvação pela graça era o tema do Antigo Testamento. Tudo estava lá, mas lamentavelmente eles não compreenderam. Ora, a doutrina da salvação é da máxima importância. Se nós não compreendermos que ela é pela graça, e nós hoje precisamos ter esta mesma fome, este mesmo anseio dos profetas, e examinar, agora que temos a revelação máxima, agora que temos a revelação concluída, a revelação completa, nós que estamos em grande vantagem em relação aos profetas que não receberam toda a luz da revelação como nós a temos hoje através do Novo Testamento. Nós devemos também querer examinar, procurar saber dela com cuidado. Devemos profetizá-la no sentido de pregar esta graça, que a salvação é pela graça. Devemos sim compreender que primeiro são os sofrimentos, depois a glória. E isso é muito relevante, porque os destinatários originais desta carta, eles estavam sofrendo muito.
A salvação, ela está preparada para se revelar no último tempo. Sim, o alvo da fé é a salvação, mas enquanto Cristo não voltar em glória, primeiro ele passou pelos sofrimentos e essa é a sequência, foi para Cristo e é para a igreja. Primeiro o sofrimento, depois a glória. A teologia da prosperidade, os falsos pregadores querem a glória, não querem os sofrimentos, as renúncias por amor a Cristo, o negar a si mesmo, o tomar a cruz. Querem a glória, a riqueza na terra, querem tudo na terra. Não querem sofrer, como se sofrimento não fosse de Deus. Mas Pedro diz, nisso exultais, ainda que sejais necessariamente afligidos. Necessariamente indica, faz parte do plano, faz parte do propósito soberano de Deus. Tem a ver com a sua providência, testar a nossa fé. Porque se os homens querem ouro puro, Deus quer uma fé pura, e nós também deveríamos desejar uma fé refinada e cada vez mais aperfeiçoada no nosso Salvador, porque a salvação é pela graça por meio da fé. Assim, ao ler o Antigo Testamento, você encontrará Jesus Cristo e a salvação. Ao ler o Novo Testamento, você encontrará Jesus Cristo e a salvação. A salvação é o fundamento de todas as exortações que o apóstolo Pedro fará a partir do verso 13. A minha oração é que Deus te conceda a graça de compreender estas verdades. E se você ainda não tem certeza da salvação, em Cristo Jesus há salvação. Arrependa-se dos seus pecados e deposite toda a sua fé no Filho de Deus. Que Ele te abençoe rica e abundantemente.